formar uma equipe excelente? É o que nós vamos ver hoje. Você vai acompanhar comigo essas dicas para que você possa formar a equipe dos seus sonhos, para que você possa ter as pessoas certas nos lugares certos. O maior erro que uma empresa pode cometer é o erro de contratação. Quando você contrata errado, a empresa sofre com o amadorismo. As vendas não acontecem, muitas fofocas, improvisos diversos. Os seus funcionários muitas vezes te dão mais prejuízo do que os próprios clientes, porque uma contratação errada vai gerar perda de tempo, perda de dinheiro, vai gerar até indenizações. E você tem que levar a sério as suas contratações. Empresas excelentes são formadas por pessoas excelentes. Não bastam apenas paredes para você poder formar uma grande equipe. Se você tem muitos problemas com seus funcionários, o problema não está nos funcionários. Está na falta de um sistema de contratação, um sistema de treinamento, de avaliação constante e regras claras. Observe agora esse desenho. Você está vendo uma gerência medíocre, como é que ela contrata? Na verdade, não é a pessoa que é um grande líder. Os outros ao redor dele é que são pequenos. E um líder, uma gerência medíocre, contrata funcionários medíocres. Agora você vê esse outro desenho. Uma grande gerência, uma gerência preparada, ela contrata funcionários de primeira qualidade. E é isso que você tem que pensar. Funcionários de primeira qualidade para a sua equipe. Se você quiser ser um grande líder, você tem que estar cercado de grandes pessoas, de grandes profissionais. Inclusive, eu até dou uma dica para você. Raciocine comigo. Se você andar cercado durante 30 dias por pessoas fofoqueiras, daqui a 30 dias você vai estar fofocando também. Porém, se você andar 30 dias com grandes pessoas, grandes profissionais, você também será um grande profissional daqui a 30 dias. É aquele efeito de repetição, condicionamento, e às vezes você perde tempo demais com pessoas pequenas. Aqui vão algumas dicas agora para você poder contratar da maneira correta. 5 dicas ótimas. Primeira dica, estabeleça um perfil de quem você quer. Estabeleça um perfil das pessoas que você busca para a sua equipe. Como tem que ser aquela vendedora? Como tem que ser aquela secretária? Quais características tem? Uma dica importante, por exemplo, uma ilustração. Se você precisa de alguém para viajar, não adianta contratar alguém que esteja fazendo faculdade. Essa pessoa ou já tem que estar formada ou pensar em fazer uma faculdade depois, porque ela não vai nem cuidar da faculdade e nem do seu trabalho. Segunda dica, elabore um questionário. Esse questionário tem que ter 20, 30, 40 perguntas. Perguntas sobre a questão profissional dela, sobre a questão pessoal, a vida pessoal. Ah, mas a vida pessoal interessa sim para a empresa, porque o que ela faz fora da empresa interessa diretamente para você. Pergunte, porque você vai com esse questionário eliminar preguiçosos. Pessoas preguiçosas, elas já vão pular fora, porque elas não vão querer responder o questionário. Outra coisa, nesse questionário vai permitir você conhecer também o pensamento. Há um provérbio adaptado, diz assim, diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Eu costumo dizer, diga-me o que pensas, eu direi quem tu és. E o que a pessoa expressar naquele questionário, isso já vai permitir você saber com quem você vai estar lidando. Faça uma entrevista em grupo, terceira dica. E depois outra individual. Se você quer contratar vendedores, por exemplo, sabe o que você faz? Chama 20 pessoas, bota numa sala e faça com que essas pessoas mostrem-se circulando, mostrem-se como elas se saem, faça perguntas e que todos possam responder a mesma pergunta para você ver o raciocínio de alguém. Essa entrevista coletiva já permite muitas coisas interessantes, você avaliar o comportamento. E depois aqueles que você achou mais interessantes, chame para uma entrevista individual e aí sim você já pode partir para o processo de contratação. Treine pelo menos durante 60 dias. Treinar, que eu digo, é treinar mesmo. Não aquela coisa de dar só algumas ideiazinhas, você pega essa tabela e vai fazer isso. Não, é treinar. Treinar como é que deve se usar o crachá, a maneira que o uniforme tem que estar vestido, o cabelo, você tem que arrumar o cabelo das mulheres ou não tem. Enfim, treinamento diário, constante. E isso vai fazer com que você tenha a pessoa condicionada a agir conforme a empresa quer que ela age.
É como um jogador que precisa treinar sempre para poder encaixar-se no time. E por último, aqui vai uma última dica. A avaliação. Como você sabe se alguém está bem ou não? Como você sabe se a pessoa está indo bem ou não? Nós estamos falando um exemplo de vendedores. Essa coisa de que vendeu mais ou vendeu menos, não dá para avaliar um bom vendedor. Não adianta a pessoa vender mais e ser péssima de relacionamento, ter uma autoestima baixa. A avaliação, procure avaliar essa pessoa, fazer como fosse um boletim escolar. E isso vai fazer com que ela, semana a semana, essa avaliação tem que ser semanal, semana a semana, você possa avaliar, possa medir em que pé está o andamento desse profissional. Porque você contratou um desempenho e você tem que avaliar esse desempenho. Tem uma frase em sua mente e essa frase tem que ser: aqui só melhores do que eu. Não tenha medo de contratar as melhores pessoas. Perca totalmente de contratar pessoas maiores que você. Tenha pessoas que valorizem a sua liderança, que valorizem a sua empresa. Contrate só os melhores, melhores que você. Porque se você tiver gente melhor que você, você com certeza vai ter a melhor equipe. E agora uma última dica. Há uma grande diferença entre ser um gerente e ser um líder. Um gerente, ele gerencia braços e pernas. Um líder, ele lidera mente e coração. Ou seja, um líder se preocupa com o que as pessoas pensam, com o que elas sentem. Sabe por quê essa diferença entre gerência e liderança? Porque um gerente se preocupa com a parte operacional. Um gerente se preocupa com a produção. Ele está preocupado em fazer produzir. Um líder está preocupado com as pessoas. E cá entre nós, quando cabeça e coração não estão legal, braço e perna não quer ir em lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. Agora, quando cabeça está bem e o coração está bem, braço e perna vão sozinhos, funcionam sozinhos. E é isso que você tem que se preocupar, em ser um grande gerente, mas também ser um grande líder. E se for ter que optar, queira ser um grande líder. Porque nem todo gerente é um grande líder, mas todo grande líder é um grande gerente. Sabe por quê? Quando alguém sabe cuidar de cabeça e coração, braço e perna vão funcionar sozinho. E é isso que você precisa para a sua empresa. Após o intervalo, você vai assistir uma entrevista excelente com Karan, um fotógrafo que era cartógrafo, e agora você vai conhecer a história de sucesso dele. Vamos ao intervalo. Olá, amigos. Na MVTV, a primeira TV do setor moveleiro, o programa Cá Entre Nós mostra o setor moveleiro e sua realidade, sua importância, seus problemas, suas aspirações e suas justas reivindicações. Contamos com sua audiência, inclusive porque você poderá ser a nossa próxima notícia. Até lá. Nós temos um personagem aqui, tenho comigo aqui uma pessoa muito interessante. O nome dele, José Luiz Karan Salata, conhecido aqui em Curitiba, no Paraná, como Karan, simplesmente Karan. Hoje ele está na frente aqui das câmeras, onde nós vamos bater um papo já já, mas o mais interessante é que ele normalmente está por trás das câmeras, pois ele é fotógrafo, tem um estúdio onde cobre diversos eventos, casamentos, formaturas, etc. Mas nesse quadro, a história de um sucesso, que nós vamos ouvir com o Karan, é muito interessante, porque ele não começou como fotógrafo. A formação dele é engenheiro cartógrafo, cartografia, medição de terra. E hoje é um dos melhores e maiores nomes no ramo da fotografia em Curitiba e no Paraná. Olá, Karan. Olá, professor. Que história é essa de cartógrafo, viram um dos melhores, maiores fotógrafos do Paraná? É até interessante porque dá rima, né, professor? O cartógrafo que virou fotógrafo. E essa mudança, como é que aconteceu?
Foi praticamente uma necessidade. O acontecimento veio e aí a gente aproveitou uma oportunidade dentro da necessidade. Conforme o senhor citou agora há pouco, eu me formei e comecei a trabalhar numa empresa de aerolevantamentos durante 3 anos, 2 como estagiário, 1 como engenheiro, e aí saí desta empresa para buscar uma nova atividade. Saiu ou saíram com você? Saíram comigo. Saíram comigo. E aí, se vendo desempregado? Tem que aparecer uma outra oportunidade, tem que ir atrás das oportunidades. As oportunidades aparecem na vida da gente, depende enxergar o momento certo, pegar o trem e seguir a viagem. E aí, fiz algumas outras coisas neste intervalo entre a cartografia e a fotografia, mas quando o fotógrafo do meu casamento percebeu que nós poderíamos fazer uma associação de trabalhos e de pessoas, assim nós começamos. Então eu comecei, na realidade, vendendo convite de formatura, que está ligado ao ramo do evento. Ao ramo do evento, ao ramo da fotografia, que era uma empresa que vendia convites de formatura, mas fazia também as fotografias e as filmagens da formatura. O cara falou sobre oportunidade, isso é interessante. A palavra oportunidade vem de porto. A origem da palavra oportunidade é porto, aportar. É o navio que vai ao porto, não o porto que vem ao navio. E é isso que às vezes é aproveitar uma oportunidade. Ir até, aproveitar aquilo que vem, ou criar, bater na porta, assim que as oportunidades aparecem. E quando você descobriu que realmente tinha o olho para a fotografia, e aquela, porque fotografia é sensibilidade, fotografia é mais do que dar um clique na máquina ou uma filmagem. Como que você descobriu isso? É arte, né? Fotografia é arte. É a arte da sensibilidade. Exato. Como tudo que a gente começa na vida, começa errando. E, logicamente, a primeira vez que eu fui fazer uma sessão de fotos numa formatura, eu era um aprendiz. Obviamente, isso é a época do filme ainda, do negativo, do rolinho de 36 poses. Não se aproveitou nenhuma, logicamente. Porque me entregaram a máquina na mão e disseram, é só olhar e bater. E pediram dinheiro de volta depois? Olha, não. Eu estava só aprendendo, por sorte, né? Estava só aprendendo, não era nada oficial, estava acompanhando. Aí, lógico, põe o dedo e bate, ficou fácil, é fácil fazer fotografia assim, né? Só apertar o dedinho? Eu olhou ali, tá no quadradinho, aperta e vai, né? Na hora do resultado, não foi só apertar e vai. Então aí eu comecei a estudar sobre a fotografia, ver o que os outros faziam, aprender a lidar no equipamento, e os degraus foram sendo avançados. O ramo da fotografia, principalmente cobertura de casamentos e formaturas e debutantes, é muito também para indicação, aquela coisa, tem que confiar no fotógrafo, no estúdio que eu vou contratar. Se fosse por essa primeira experiência, continuava desempregado como cartógrafo e como fotógrafo, né? Dos dois lados, né? Já ganhava conta de um lado, terceira ganhava conta do oportunidade outro. tendo que procurar. Terceira oportunidade, né? Graças a Deus essas novas oportunidades já apareceram dentro de um estágio mais avançado. Foi assim que eu comecei, então. Vai mais uma formatura, vai mais outra formatura, e vendendo um convite aqui, vendendo a foto e o vídeo da formatura também, e fomos dando sequência, fomos dando sequência, fomos dando sequência. Com certeza tem gente nos assistindo agora que ou já está nesse ramo, ou está querendo entrar no ramo, ou é aquele fotógrafo de final de semana do churrasco lá de casa. Qual o melhor conselho você daria para quem está começando ou está naquela de pelejando e lutando para poder se firmar nesse ramo de atividade? O conselho não é nenhum conselho ou técnico. É uma dica, assim, aquela dica de ouro. Né? A dica de ouro. Persistência, idoneidade, começar a fazer algo, se dedicar àquilo e fazer o que sabe daí. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou no começo? Todas. Mas a maior. Sempre tem a maior, não né? saber fotografar. Não né? saber fotografar. Não saber fotografar ou não saber vender. Eu não sabia fazer nenhum dos dois. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, falta de conhecimento. Muito importante, a falta de conhecimento, você pode, ou melhor, o conhecimento, você pode perder tudo na vida. Você pode perder casa, pode perder carro, dinheiro, amigos,
Mas se você conhecer algo, tiver o conhecimento, você pode começar tudo de novo, e bem, e melhor. Ou seja, o conhecimento não perdemos nunca. Qualquer curso que façamos, ou qualquer livro que possamos ler, sempre o conhecimento vai vir como aquele pilar, aquela pilastra que vai sustentar para muita coisa. E como é que e fez cursos? Ou foi aprendendo, foi um autodidata? 90% autodidata. Aí, depois que eu já sabia, aí comecei a fazer alguns cursos, né? E o curso é fundamental, em todos os aspectos, né? O curso técnico, seja ele dentro da fotografia, alguns cursos como eu fiz com o senhor e como faço com algumas outras pessoas. Sim. Acho importantíssimo porque nunca nós sabemos tudo. Sempre temos algo a aprender. Então, todo curso, toda palestra, todo seminário é importante. Conhecimento sempre vai somar para a gente mais alguma coisa para que a gente possa evoluir mais um pouco, não é verdade? E como autodidata, erra e aprende, erra e aprende, erra e aprende, erra e aprende. A gente tem que apanhar para saber se defender, não é verdade? Com certeza. No começo começou como empregado. Aham. Hoje você gera empregos. Aham. Inclusive nós vamos ver algumas imagens agora do seu estúdio, da sede, etc. Enquanto as imagens serão mostradas aqui, como é hoje a sensação de gerar esses empregos? E que tipo de profissionais você tem lá no estúdio? A sensação de gerar emprego é maravilhosa, é fantástica e gera medo também, não é? Porque assim como eu estou oferecendo essa oportunidade, essa facilidade, eu tenho essa responsabilidade. São quantas pessoas que direta ou indiretamente estão dependendo de mim. Então não posso mais errar. A gente comete pequenos erros. Não posso cometer um erro grande porque existe não só os 18 colaboradores diretos, mas os indiretos e as pessoas que dependem dele fornecedores. também. Fornecedores, onde a gente já criou esse vínculo, essa constância, esses valores que todo mês, graças a Deus, Você aumentam. falou sobre cometer erros. Sempre tem, e principalmente eu quando eu dou aula, sempre tem aquele caso engraçado, aquela coisa que acontece inesperada, aquela gafe que você não tem como fugir daquilo ali. O que você lembra assim que serviu, foi assim, memorável? Essa aqui foi uma pisada na bola legal mesmo. Não, logicamente nos primeiros trabalhos, ou no primeiro trabalho de casamento oficial em que eu fui fazer, o cabo do flash era meio comprido, a noiva vem entrando no corredor e eu começo a andar de costas e, lógico, pisei no cabo do flash, puxou a bolsa, caiu o flash, voou o vidro para tudo que é lado, na frente da noiva, do pai da noiva, entrando no corredor, né? Obviamente não se pode olhar para ninguém junto aos carros que estão ali, vai embora e pronto, fica lá. Essa foi a primeira, depois tiveram outras também, né? Agora a gente já tira de letra. Ainda recentemente, você vê, são mais de 21 anos de atividade, começou com a formatura, depois mudou para o casamento, né? Como Que assim? é o carro-chefe hoje em dia. Uhum. O casamento. Quantos casamentos você fotografa por ano? Você tem ideia? Assim, eventos, vamos supor, casamento, formatura, debutante... De evento, de uma maneira geral, dá uns 300 eventos por ano, aproximadamente. Não só eu, mas a nossa equipe. Né? A sua equipe. Perfeito. Equipe. Uhum. E aproveitando, como eu estava dizendo, há um mês e pouco atrás, eu estava na igreja e fui fazer a foto e comecei a caminhar um pouquinho para trás, né? E logicamente que eu não vi que havia uma placa ali atrás que estava falando sobre a Semana do Evangelho, etc. Eu na placa. Quando eu dei o eu senti que aquela fração de segundo que você percebe, né? Vai fazer barulho. E a placa caiu em cheio, ó. Pam! Logicamente, todo mundo olhou para mim e eu não olho para ninguém nessa hora, né? Vai lá, levanta a placa, recoloca, vai lá, enquadra os noivos, faz mais uma foto. Você já reparou que os dois casos que você contou foi você andando para trás, né? Exatamente. Então já deu para ver, a marcha ré não tem muita habilidade. Para isso que existe o cabo man, você sabe, né? Na TV tem um cara que vai puxar para orientar. Você vai ter que ter um... Mas na fotografia não tem, né? Então... Você vai ter que pensar alguma coisa. Vai ter que pensar uma novidade para esse tipo, porque senão daqui uns dias vai cair em cima do padre, né? E outra coisa, o pessoal vai começar a ver uma situação dessa, o cara está andando para trás, vai ter problema. Agora,
falar em andar para frente. Projetos para o estúdio, é sede própria hoje? Graças a Deus. Isso é um fator importante, né? 2 fatores importantes. Graças a Deus, agradeço ao Deus que é o nosso Pai, que sempre me orientou, sempre norteou, né? Aos meus pais também, que sempre me ajudaram, a importância da família, da minha esposa, que é a minha sócia hoje em dia. Aliás, o senhor sabe, lá na empresa nós somos em 4 sócios. Nós somos em 4 sócios. Eu, a minha esposa, Deus e o Lula, né? O Lula, que toma um pouquinho do que a gente tem. Então são os 4 sócios lá na empresa. Já que você falou em Deus, então você vai ter que partir para o princípio bíblico, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem como fugir disso. Tá certo, então. Concorrência. Existem 2 tipos de concorrentes, na minha opinião. Para mim, um cara bom, um cara que no meu ramo de palestras, cursos, é um excelente professor que lota auditórios, ele não é concorrente, ele é parceiro, porque ele abre a mente dos outros para eu chegar logo depois com o meu trabalho, ou vice-versa. Eu abro a mente dos outros para ele poder lotar os auditórios. Mas existem 2 tipos de concorrentes, na minha opinião, que são péssimos. O burro e o desonesto. O burro é aquele que tem uma coisa ótima na mão e não sabe aproveitar. Ele tem uma coisa fantástica e não sabe fazer bom uso disso. E o concorrente desonesto não precisa nem falar. É aquele que ele nos prejudica, ele fecha a porta para ele e para a gente mesmo. Como é essa concorrência que existe por aí? Os bons, são parceiros. Mas e os burros e desonestos? Complicado. Isso é uma concorrência complicada, não só na minha atividade, mas em todas as atividades, como o senhor acabou de citar, porque o burro, principalmente, é aquele que só quer trabalhar com preço e acha que o preço é o fundamental no trabalho dele, baixa preço para ganhar o trabalho, para fazer o serviço. Esse não é o nosso objetivo. Então, lidar com o concorrente desonesto, então, nem pensar, porque dentro daquelas palavrinhas que eu listei anteriormente, nós temos a idoneidade, que é o carro-chefe. Então, a idoneidade, que é aquela palavrinha que eu citei agora há pouco, isso é o que norteou sempre a nossa empresa. Então, lidar com esse tipo de concorrência é extremamente complicado. Graças a Deus, com os concorrentes normais, em que querem ganhar mercado dentro de uma lógica, dentro de um trabalho com qualidade, dentro de idoneidade, aí fica fácil, porque mercado tem para todos. Como que você, cara, vendo essa trajetória toda, se sente? O que bate no coração? O que passa pela cabeça? O cartógrafo que virou fotógrafo, etc. E hoje, sendo assim referencial, sendo essa pessoa reconhecida e respeitada, principalmente, que eu sei da sua carreira e do seu nome por aí. O que bate para o cara isso? O fato de a gente chegar num local onde a gente sempre sonhou, de ter uma posição que sempre almejou. Vencer. Essa é a palavra-chave, é a palavra correta. O sentimento da vitória, da conquista. Com moral, com ética, com idoneidade, com muita luta, muito sofrimento. Não foi fácil, não está sendo fácil, nunca a gente pode dizer que seja fácil, mas a conquista, a vitória, onde a gente está, procurando melhorar. Então, essa é a satisfação, esse é o prazer dessa vitória, de realmente olhar para trás quem eu era, um engenheiro desempregado, que não tinha nada, tinha vontade, tenho ainda vontade de lutar, continuar lutando e vontade de vencer. Garra, determinação, vontade e contar com outras coisas, né? Mais uma vez, contar com Deus, com a família, com os nossos colaboradores, os colaboradores da nossa empresa, porque também não fui eu quem formei sozinho essa empresa. As pessoas que lutam comigo, que estão no dia a dia, são responsáveis pela nossa vitória também. Muito importante o reconhecimento da equipe que está com a gente. Seja onde for por trás, nos bastidores, existe muito mais gente do que na frente. Na frente da câmera há 2, 3, por trás há 20, 30. E na nossa empresa não é diferente.
somos o nome referencial, muitas vezes é o nome, é o caramba, mas se não fosse a sua equipe, se não fosse a secretária, se não fosse o editor, se não fosse a pessoa que vende, se não fosse aquela pessoa que enrola o cabo ou guarda a malinha, não teria o cara. E esse reconhecimento ele é fundamental. Pode deixar uma mensagem para quem está nos vendo nesse momento, para guardar assim, do Carão, uma palavra, uma frase que vale a pena pensar no chuveiro depois. Pode pensar no chuveiro, com certeza. O fato de colocar um sonho, de colocar um desejo, de colocar uma meta, de dizer, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Isso é importante. Não desista, continue em frente. Problemas, todos temos. Qualquer um tem. Eu, você que está nos assistindo, o professor, as pessoas que estão conosco, todos têm problema, todos têm dificuldade. A vida não é fácil, mas a gente não pode desistir. Continuar, continuar, continuar. Lutar, lutar, lutar. E assim a gente consegue chegar lá, com certeza. Eu me lembrei um pequeno texto que há num dos capítulos do meu livro que diz assim que o segredo do sucesso, o tripé do sucesso é oração, trabalho duro e autodeterminação. Eu oro como se tudo dependesse de Deus. Mas eu trabalho como se tudo dependesse de mim, não deixo só para Ele, né? E saio todos os dias de casa na certeza que estou fazendo o meu melhor e Deus está me abençoando. Muito obrigado, Caran, porque você esteve aqui com a gente. Tenho certeza que quem vai escutar a sua história vai estar bem motivado para poder também continuar. E nós vamos depois passar um e-mail seu para o pessoal mandar também um contato para ti. Seria muito legal isso. Obrigado você que esteve até agora e continue com a nossa programação. As 21 irrefutáveis leis da liderança, John Maxwell. Uma receita comprovada para desenvolver o líder que existe em você. Eu recomendo esse livro, porque além de ser um grande best-seller, ele vai ajudar muito a sua carreira também. Vencendo com as pessoas. Pergunta aos executivos bem-sucedidos qual é a característica mais desejável em cargos de liderança. E eles dirão que é a capacidade de trabalhar com outras pessoas. E esse livro vai ajudar você a trabalhar bem com as pessoas. Você pode realizar seu sonho. Eu recomendo a leitura desse livro, porque de todos os livros de John Maxwell que eu li, esse traz especificamente como realizar sonho. Existem muitos livros nessa área, mas eu tenho certeza que esse fará uma grande diferença para você. É um livro prático que vai ajudar você a realizar o seu sonho. Derrubando Golias. Esse é um livro muito interessante, porque todos conhecem a história de Davi e Golias. E esse livro, Max Lucado, ele vai ajudar você a enfrentar os gigantes do medo, do sofrimento, das angústias, das inseguranças. Leia, vale a pena, recomende, compre para a sua equipe também. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar.
Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Há vários meios diferentes de fabricar panelas e frigideiras de alumínio. Algumas fábricas têm máquinas gigantescas que simplesmente estampam ou moldam o utensílio de cozinha, enquanto outras fábricas usam uma técnica chamada giro do metal. Para fazer utensílios de cozinha seguros para lidar com alimentos, o alumínio deve ser puro, sem nenhum outro metal misturado. Tudo começa com uma folha redonda de alumínio. São estampados o tamanho da panela e o nome da empresa no que vai ser o fundo da panela. A folha é presa a um torno, centrado sobre o que se chama de bloco, um molde de metal com a forma interna da panela que vai ser torneada. O torno gira a 2.000 revoluções por minuto. Guiada por um programa de computador, a ferramenta giratória, uma roda feita de um plástico especial, pressiona o bloco esticando e dando forma ao alumínio, assim como os oleiros esticam e dão forma ao barro com a mão em entorno de oleiro. Só que o metal é trabalhado lateralmente e não para cima e para baixo, como na cerâmica. A máquina apara o excesso de alumínio ao arredondar as bordas. Essas sobras afiadas de metal não têm utilidade para a fábrica, mas ela não as joga fora. É difícil minerar o alumínio e por isso ele é muito caro. Então a sucata de alumínio é enviada para ser reciclada, virando outros produtos. Depois da aparagem final, até o tamanho acabado, outra aparadora entra em ação para que a borda não fique afiada. Foram necessários 4 minutos para tornear esta panela de 32 litros. Agora ela sai do torno. Abertos puros para a alça. Depois, as alças de alumínio são rebitadas. A panela está pronta. Peças que não são grandes e pesadas são trabalhadas em um torno manual. E aqui precisamos de um torneiro experiente, porque esta profissão não é uma ciência mecânica. É preciso ter jeito para isso. Além de utensílios de cozinha, muitos outros produtos de alumínio são trabalhados em tornos. Este é um refletor de luz, aquela peça redonda de alumínio que cobre as lâmpadas em fábricas, lojas e praças de esporte. Quando trabalha no torno manual, o torneiro mecânico usa a ferramenta que se chama tesoura. É o equivalente à roda plástica no torno automático.
Quando o alumínio gira, o torneiro vai baixando a ferramenta cada vez mais para esticar o alumínio até a forma certa. Isto é um funil de alimentação. E isto vai ser o tubo interno de uma forma de bolo. Ele faz o corpo da forma de bolo em um torno diferente, usando diversas ferramentas para conseguir efeitos diversos. Esta ferramenta cria uma borda, por exemplo. Quase todos os metais podem ser torneados, embora alguns sirvam melhor para a técnica do que outros. O alumínio e o aço são metais muito moldáveis, então dão os melhores resultados.